Oi, tudo bem? O livro do profeta Isaías, no seu capítulo 5, versículo 20, diz assim: Ai dos que o mal chamam bem e o bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo, dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo nega justiça. E o que está acontecendo aqui? O profeta Isaías está profetizando em um tempo onde as coisas estavam em desordem. As pessoas estavam chamando as coisas boas de ruim e as coisas ruins de maravilhosas. Chamar o justo recebia chicotadas e os ímpios recebiam presentes. Então o profeta Isaías está profetizando no meio que estava do ambiente que estava tudo ao avesso. É aquela história de o poste estava mijando no cachorro, como diz o ditado popular aí. Então o profeta Isaías diz: ai de vocês, que vocês estão chamando as coisas boas de coisas ruins. Ai de vocês que estão chamando justos de injustos e os profetas de Deus de hereges e os hereges de homens de Deus. Ai de vocês que estão chamando a lei do Senhor de ruim. Chamando a escuridão de luz. E desprezando a luz como se fosse escuridão. E se tem uma coisa que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensina, é ser sóbrios, ser coerente e chamar as coisas pelo seu devido nome. Jesus disse: o vosso falar seja sim, sim e não, não. O que passou disso é procedência maligna. Ou seja, Jesus nos ensina a chamar as coisas como elas são, a dar nome às coisas. Por exemplo, Jesus disse: olha, na cadeira de Moisés eles estão sentados os escribas e os fariseus. Ouve o que eles falam, ou seja, eles ensinam bem, mas não fazem como eles são, porque eles falam, mas eles mesmos não praticam, porque são hipócritas. Então Jesus chamava hipocrisia de hipocrisia, ele não ficava maquiando as coisas. Quando muitos discípulos abandonaram Jesus e falaram para ele assim: olha, duro é esse discurso de ouvir. Jesus pegou e perguntou em sua volta se tinha mais alguém para ir embora também. Porque Jesus queria discípulos, pessoas que queriam ser ensinadas. Não pessoas que estavam ali como passageiros. Então com Jesus é sim, sim, não, não. Ou vai ou racha, ou está comigo, ou pode ir embora, vai ser feliz. Então o Evangelho ele nos ensina esse espírito da sinceridade e honestidade intelectual. De você falar isso é e isso aqui não é. E não adianta você falar para mim que isso é, que isso não é. Por exemplo, a gente vai comparar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e comparar hoje com a realidade das crenças existentes hoje, que se diz, olha, nós somos de Jesus, mas o próprio Jesus hoje talvez não caberia em muitos templos. Porque o que Jesus pregava ia de encontro ao que as pessoas hoje estão pregando. E não tem como chamar isso de evangelho porque é um falso evangelho.
Pode ser que a melhor intenção do mundo, mas a de boas intenções, já dizia o ditado, o inferno está cheio. Então nós devemos, o Evangelho nos ensina a chamar as coisas pelo seu devido nome. Por exemplo, um câncer é um câncer e tem que ser tratado como um câncer. A gente não pode tratar um câncer como uma gripinha. Não, um câncer tem que ser chamado a um câncer e deve a devida atenção. Um amigo, ele é amigo. Tem pessoas que estão só de passagem na nossa vida. Ela é passageira, ela não é um inimigo, mas ela só está passando. Agora tem amigo que é amigo até debaixo d'água. Pode chover, pode fazer sol, o mundo está acabando, ele está ali com você. Por exemplo, Lázaro era amigo de Jesus, mas Lázaro não seguia Jesus. Não era um dos seus discípulos, mas amava Jesus e Jesus amava Lázaro. E Jesus não condicionou a amizade dele com Lázaro por ser um seu discípulo. Ele respeitava o tempo de Lázaro. Então Jesus, o Evangelho, ele nos ensina a ser sóbrios, ser coerente, ser justo, respeitar o tempo do outro, ensinar que isso é pedra e isso é pau. Pau é pau, pedra é pedra. Como João Batista falou, vocês são uma raça de víboras, porque vocês acham como serpentes, vocês são falsos. Jesus chegou para Caifás e seus pais e falou, vocês são filhos do diabo. E por quê? Vocês estão querendo me matar? O diabo é um homicida. Então Jesus não tinha papa na língua. Jesus fala, não é, não é. Não tem como ficar maquiando a verdade, maquiando a realidade. Isso não é ser sábio, isso não é ser sóbrio, isso não é ser coerente, isso não é evangelho. O evangelho você pode até estar vivendo um outro evangelho e tudo bem, se você faz isso de boa mente, se você entende isso, não está igual a Jesus, mas eu vou fazer. Mas não adianta maquiar, querer enganar. Aquilo que Jesus pregou é uma coisa, aquilo que talvez você pregue não é a mesma coisa que Jesus prega. Talvez se você está pregando sobre o apóstolo Paulo na sua igreja, por exemplo, se o apóstolo Paulo tivesse presente, ele ia se levantar e falar, não, eu não falei isso não. Então a gente tem que chamar as coisas pelo seu devido nome. As coisas mudaram. O evangelho está sendo deturbado. E você que está me ouvindo? Você chama as coisas pelo seu devido nome? Por exemplo, você muitas das vezes tem um nome, é chamado de figuras importantes, como um pai, como um filho, como um esposo ou uma esposa. Esse é o meu marido, essa é minha mulher. Mas você tem sido a mulher desse marido? E você, homem, tem sido o marido, aquele que acolhe, aquele que sustenta, aquele que é suporte? E você que é chamado de filho, você tem sido bom filho, você tem honrado seus pais, você tem respeitado eles. A palavra pai significa fonte, da onde você veio. Você tem honrado da fonte onde você veio? E o seu líder espiritual, o seu pastor, ele é pastor mesmo? Ou ele é só pastor porque ele se agrada no seu convívio, mas na hora que você precisa, ele não está presente? Ou ele é pastor até debaixo d'água com você, na hora que você liga, ele vai lá e te acolhe? E você, pastor, você é pastor mesmo? Você segue Jesus ou você segue líderes religiosos? A instituição, a bandeira da sua igreja? A gente tem que chamar as coisas pelo seu devido nome. Isso é o evangelho. Ai daquele que chama o bem de mal, mal de bem. Que se ofende com os profetas de Deus. Chama os profetas de Deus de hereges.
zombam dos profetas de Deus. Mas os ímpios abraçam e dão presentes. Aqueles que querem se locupletar da fé dos outros, aqueles que já perderam o primeiro amor, aqueles que já a sua motivação não é mais a Cristo, mas é o poder, a fama, o dinheiro e aquilo que a religião ela pode trazer, status. Nós precisamos chamar as coisas pelo nome. Isso é o Evangelho. Que o vosso falar seja sim, sim e não, não. E o que passou disse Jesus, é procedência maligna. Deus continue te abençoando, tendo misericórdia de nós, em Cristo Jesus.